Olá, turma, tudo bem? Hoje mais uma aula com o livro Vem Voar de Ciências, as páginas 52 a 55, onde o tema é poluição nas cidades. Então, vamos pegar o livro nas páginas indicadas e acompanhar comigo a leitura e a explicação. Então, na página 52, já começa lá falando sobre o que é poluição. Pois bem, quando eu falo com vocês sobre poluição, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o que, né? Ruas sujas, calçadas, imundície. Mas poluição seria só isso? Então acompanha aqui, ó. Uma coisa que ele observa bastante interessante aqui, já do início, fala que um dos principais efeitos do crescimento das cidades é a poluição. Ou seja, ele está dizendo que quanto mais uma cidade cresce, mais poluição vai ter nessa cidade. E por que será isso, né, turma? Vamos parar para pensar? Então, assim, poluição é o quê? Toda alteração que o ser humano ele faz no ambiente, mas alteração essa que vai o quê? Causar danos tanto para o ambiente até quanto à saúde das pessoas, dos seres vivos, tá bom? E aí, nessa página 52, ele tem uma ilustração falando sobre poluição luminosa, que é um dos diferentes tipos de poluição que a gente vai conhecer. Então, vamos falar sobre poluição luminosa. O que seria isso? O nome luminosa já remete o quê? À luz. E aí, aqui na demonstração do desenho, né, ele fala sobre o que, ó, uma luz sem chapéu em cima de uma lâmpada, que essa luz escapa para o céu. Ó, você pode ver aqui que a luz está indo para o céu. Depois, no número 2, ele mostra a luminária que ela tem um chapéu, mas ele é muito pequeno e a luz ainda escapa para o alto. Já diminui um pouco. No número 3 aqui, ele fala assim, ó, nesse modelo, a luz não escapa para o alto, mas ainda vaza para os lados. Olhem só. E aqui você observa a pessoa olhando para o céu. Tá? No desenho 4, ele já mostra aqui, ó, esse é o poste ideal, porque ele só ilumina o que realmente precisa ser iluminado, isso é o chão. Então, quando ele ilumina só o chão, você consegue ter uma visão melhor do céu e consegue enxergar o quê? As estrelas. E lá em cima ele fala assim, ó, ao observar o céu à noite, você consegue ver as estrelas? Pois bem, se a sua resposta for não, então está tendo algum problema aí com a iluminação. Então está tendo uma poluição luminosa aí que está impedindo que você veja as estrelas. Entendeu? Então, assim, essa explicação ela mostra que a gente precisa de muita iluminação, principalmente à noite, o perigo, né? De assalto, de um monte de coisa. Então há uma necessidade de iluminarmos sim as nossas ruas, né, praças à noite, por questão de segurança. Mas esse excesso de iluminação causa essa poluição luminosa que impede, por exemplo, até da gente ver melhor as estrelas lá do céu. E aí tem uma primeira perguntinha aqui na página 52, com base no esquema acima, esse aqui, né? Vocês vão dizer o quê? As estrelas são mais visíveis no céu conforme os tipos de poste de iluminação, ou as estrelas são visíveis no céu qualquer que seja o tipo de poste de iluminação? Então, com base no desenho, na explicação aqui, vocês vão marcar um X na alternativa correta. Bom, continuando sobre a poluição luminosa. Como o céu é durante o dia? Então, e a noite? São duas perguntas aí, né? Como que você vê o céu durante o dia, como você vê o céu durante a noite? Então, para responder essas perguntas, vamos fazer um trabalho de observação. Então, vocês vão olhar direitinho, né? Ó, combine com o professor ou com o colega, mas aí vocês estão em casa, vai combinar com o pai, com a mãe, com a tia, com o irmão mais velho, não sei. Um dia para vocês observarem o céu durante o dia e depois vocês vão olhar durante a noite e vão fazer anotações. Ó, registre o que você viu, quais são as características principais do céu durante o dia e registrar como que é o céu durante a noite. Então, ó, durante o dia ele está assim, orientando para que vocês não olhem diretamente para o sol, principalmente por muito tempo, porque isso pode prejudicar assim a sua visão. E aí, ó, o que se pode ver no céu durante o dia e durante a noite? E vocês vão anotar, durante o dia eu observei isso, que durante a noite eu observei isso aqui. E aí tem também, na questão 3, para vocês observarem a fotografia abaixo e ler a legenda. Vamos observar aqui, na fotografia nós temos o quê? Um monte de tartaruguinha, né, recém-nascidas,
indo aqui em direção ao mar. Pois bem, a legenda da foto diz assim, ó: assim que saem dos ovos, as tartarugas marinhas vão em direção ao mar, atraídas pela luz das estrelas e da lua. Mas em praias localizadas em cidades muito iluminadas, onde tem muita luz, as tartarugas podem ser atraídas pela luz das casas e ruas. Aqui é a praia do município de Pirambu, lá no estado de Sergipe. Essa foto foi tirada em 2006. Então, ou seja, ele está demonstrando aqui que essa poluição luminosa, ela afeta no meio ambiente, nessa questão das tartaruguinhas se perderem do seu destino quando elas saem dos ovos devido à iluminação excessiva. Viu que interessante? Pois bem, a letra A fala assim: que tipo de poluição, então, atrapalha os filhotes de tartaruga? A resposta está aí. E onde você mora? Existe esse tipo de poluição? É uma resposta, né, pessoal. Você vai dizer se existe esse tipo de poluição da qual nós estamos falando. Tudo bem? Bom, um outro tipo de poluição nas cidades que tiver, que é a poluição do ar. Tá bom? Então, esse tipo de poluição, né, também chama-se de quê? De poluição atmosférica, tá? E para entendê-la, tem essa ilustração aqui, ó, atmosfera. A camada de gases que envolve a Terra desde a superfície até o espaço é chamada de atmosfera. Então, ela é formada por uma mistura de gases, oxigênio, gás carbônio e nitrogênio, e vapor de água. E ela é fundamental para a vida do planeta. Então, perguntinha lá de prova, né? Atmosfera, né? Camada de gases que envolve a Terra desde a superfície até o espaço. E nas cidades, as indústrias e os veículos liberam gases poluentes. Vocês entenderam a questão aí? Porque quanto maior uma cidade, né, mais evoluída, mais poluição. Porque ó, mais indústrias, mais veículos, eles vão estar liberando gases poluentes. Bom, desse modo, ocorre um aumento de quantidade de gás carbônico na atmosfera, o que agrava a poluição. Então, quanto mais gás carbônico na atmosfera, mais vai ser grave a poluição. Então, além do gás carbônico, outros gases contribuem para essa poluição do ar, né? São os gases tóxicos, né, liberados pelas indústrias, pelos veículos, que não são naturalmente encontrados na atmosfera. Bom, a presença desses gases pode causar o quê? Uma série de problemas, né, ambientais e na nossa saúde também. Irritação nos olhos e na garganta são as alergias, né, que a gente adquire, né, as ites da vida, né, rinite, sinusite, e a gente fica com dificuldade de respirar. E nessa fotografia embaixo tem que é o estado de São Paulo, tá? E ele mostra que, ó, dá para você ver a camada de poluentes na atmosfera, que é essa camada mais escura próxima à superfície. Então essa camada escura aqui, gente, é tudo poluição do ar, e ar que a gente vai respirar e fazer mal para a nossa saúde. Bom, na página final, a 55, nós vamos falar sobre a poluição visual. Visual, né, gente? Que a gente vê. Então é aquilo, né? Eu tô lá, a escola toda bonitinha, pintadinha. No outro dia eu chego para estudar, a escola tá toda depredada, pichada. E isso que a gente chama de poluição visual. Então, ó, excesso de informações visuais, letreiros luminosos, outdoors, cartazes colados em muros e postes, pichações em paredes e fios elétricos desordenados que modificam a paisagem das cidades. Então, por exemplo, você chega na escola, ela está toda bonitinha, reformada, pintadinha. Você está lá estudando na sua carteira, você rabisca a parede, você está o quê? Causando uma poluição visual na sua sala de aula, na sua carteira. Lembra, a carteira para você colocar os seus materiais e estudar, ela tem que estar impecável, limpinha, bonitinha. Se você começa a rabiscar e escrever nela, você vai estar causando o quê? Poluição visual. Então, assim, ó, em algumas cidades brasileiras, a prefeitura, né, as prefeituras adotaram o quê? Regras para diminuir a poluição visual. Como o quê? Proibir propagandas em outdoors e regulamentar o tamanho dos letreiros, placas, painéis luminosos. Então, vamos ver essas duas imagens abaixo. Tá vendo aqui, ó? Na primeira imagem, vamos à cidade de Londrina, né, lá no Paraná. Essa é uma foto de 2011. Na segunda fotografia mostra o mesmo trecho da cidade, mas já em 2012, após a regulamentação. Então, vocês observam que aqui em 2011, ó, a mesma foto,
há uma diferença, né? Há uma diminuição de cartazes, de letreiros, ó. E aí você vê que aqui existe uma poluição visual e aqui não existe, porque o quê? Foi diminuído, né? Diminuir o excesso de placa, de letreiro, de informação. E aí as questões são: que sensação a imagem da esquerda, essa daqui, causa em você e a da direita? Então, você olhando uma imagem e a outra, que na verdade é a mesma, né, imagem, da mesma cidade, lá no Paraná, em Londrina. Então, qual é a sensação que dá ao você ver essa imagem e essa imagem aqui? Vocês vão anotar aqui, são respostas pessoais. Há poluição visual na cidade onde você mora? Então vamos lá, você mora em Osasco. Existe poluição visual aqui em Osasco? Como você identifica essa poluição na cidade? Então, como é que você identifica onde há essa poluição? Nós estamos falando da poluição visual. Tá. Em uma folha à parte no seu caderno, crie um monumento sobre o município onde você vive e faça um desenho para representá-lo. Então, escreva também uma legenda apresentando a ideia. Depois, com a ajuda do professor, do pai, da mãe, do tio, organize uma exposição dos desenhos. Isso seria se nós estivéssemos em aula presencial, né, gente? Mas nada impede que a gente consiga fazer alguma coisa mesmo remotamente. Então, na folha do caderno, né, você pode criar um monumento sobre o município onde você vive e faça um desenho para representá-lo. Lembra, nós estamos falando sobre poluição. Que monumento seria esse, né, para representar o município de Osasco? Tudo bem? Bom, a aula de ciências é essa, né? Boa aula, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.